Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos recebidas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Meu nome é Ayrton Fernando Jepsen, sou mestrando em História pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG, e meu trabalho é de projeto de pesquisa, é uma narrativa acerca da religiosidade do povo pomerano em São Lourenço do Sul. Nós já apresentamos na primeira parte do nosso documentário uma parte que fala a respeito da origem dos pomeranos, a chegada deles, dos primeiros pomeranos no século XIX aqui em São Lourenço do Sul e as suas dificuldades, o que encontraram por aqui. E agora, nessa segunda parte, nós trabalhamos especificamente a questão da religiosidade do povo pomerano em São Lourenço do Sul. Nós trazemos algumas curiosidades, alguns detalhes importantes a respeito dos ritos de passagem, como o batismo, a confirmação, o casamento e o sepultamento. Mas também falamos de benzeduras, de superstições, falamos de uma das características aí do nosso povo pomerano, especialmente no interior do município, que são as festas de comunidade, bem como os corais, uma tradição que demanda o século XIX. Eles, então, pobres, com poucos recursos também na área da saúde, porque eles não podiam se dar ao luxo de recorrerem aos serviços dos médicos. Eles entre si tinham que resolver seus próprios problemas e também os problemas da saúde deles, da saúde de seus filhos. Eram pessoas bastante ortodoxas na sua religiosidade, muito conservadoras. Em alemão a gente diz tiefgläubige Menschen. E esses eslavos derivam da tribo dos Wendes, ou como diz os alemães, Wendische, que vieram lá do leste da Europa, lá daquela região próxima da Ásia, estepe euroasiática, era praticamente perto do Quirguistão, essa região, quando em 1100 por aí começou a marcha para o oeste, a grande migração dos povos eslavos para o oeste, comandados por Átila Huno. A cristianização foi um fator interessante. A cristianização foi uma forma de deixá-los em paz. Vamos dizer. Havia muita assédio dos estados vizinhos para que eles se cristianizassem. E havia muita briga, muita luta. Então o pomerano achou que, de repente, com isso, ele poderia ter mais paz e teria também acesso, vamos dizer, a certos bens e conhecimentos dos demais povos. Existia uma lei que impedia a construção de templos com torres, por exemplo, e com sinos, né? Embora a gente precise deixar bem claro assim, ó, não houve, como em outros lugares, né, não houve muita, digamos assim, muita pressão contra os evangélicos, não houve nada assim de obrigatoriedade, tanto que, embora a religião do Brasil fosse a religião católica, eles tiveram liberdade para exercerem a sua própria religião. Em relação ao batismo, uma superstição crendice do povo em relação à água do batismo. Tem pessoas que acreditam que aquela água é o mais importante, é o essencial, é milagrosa e que recolhida e guardada, armazenada,
quando a criança ficar doente, pode ser usada como remédio. Que os pais querem levar a água que foi usada para batizar a criança. E já tem acontecido que pais levaram mesmo sem perguntar, sem pedir. Quando eu vi, cadê a água? Já haviam levado a água. Qual é a ideia dessa água? Como se fosse uma água sagrada. Uns diriam assim, uma água benta. Um outro costume que eu também ouvi, já foi solicitado, quando há numa casa um idoso e naquela casa tem uma criança recém-nascida e aquele idoso adoece e está prestes a morrer, procuram imediatamente o pastor para que a criança seja batizada antes que aquele idoso morra. Dispensam-se daí o culto e tudo é feito meio às pressas na própria casa onde está o idoso prestes a morrer. Uma delas, por exemplo, uma criança que não era batizada, ela era sepultada, mas ficava separada ou se não fora da linha dos outros túmulos, porque já se julgava previamente que não iria para o reino dos céus. Vamos passar para a confirmação, que é um dos passos também que tinha seu rito, que tinha suas crendices e os seus costumes. Uma das coisas que mais marcou a trajetória é a grande preocupação dos pais com a roupa e com a festa. E roupas, eu só tinha pedido para não vir indecentemente vestido. Principalmente as meninas, então, como se fosse botar uma saia ou vestido que cobrisse o joelho. Nas minhas turmas, eu posso falar das minhas turmas, né? Eu sei que a educação na colônia está bem diferente da educação na cidade, por exemplo, né? Eu enfatizo 5 coisas no nosso ensino notório. Aprender a orar, aprender a cantar, aprender a ler a Bíblia, aprender a doutrina da igreja e aprender o catecismo. Meus pais eram Lili Kluchtin e Nestor Remertin. Da parte da mãe, eu tenho descendência pomerana e da parte do pai alemão. Então, por isso que nós lá em casa falávamos pomerano e também alemão. A gente conseguiu falar as duas línguas. Então, para a gente sair lá de Bom Jesus, que era o nosso lugar onde nós morávamos, tu tinha que ir interno num lugar, numa cidade maior, porque lá tu só podias fazer até a 4ª série. Mas para eu sair de casa, eu teria que ser confirmada primeiro. Porque era assim, ó, as crianças não saíam de casa, não iam a baile, não iam a lugar nenhum antes de ser confirmados. Normalmente o ensino confirmatório durava um ano inteiro. E como agora teria que ser antecipado, a gente fez em menos tempo. Mas passando toda a matéria também e ainda em alemão. Foi bem difícil, porque para a gente saber os mandamentos, para saber as coisas, tudo que a gente tinha mais facilidade em português mesmo, aí fomos confirmados em alemão. Antigamente os casamentos eram celebrados nas casas, então tinha todo um preparativo para o lugar. E os vizinhos eram chamados para fazer tanto o churrasco quanto as coisas da cozinha. Então a mão de obra saía deles. Por isso tem um segundo dia, onde essa gente que no dia trabalha, no outro dia volta para poder ainda usufruir da festa. Na tradição pomerana existem muitos costumes, muitas crendices e tradições que são valiosíssimas, desde os tempos mais antigos até os tempos mais modernos. Eu diria assim, uma tradição bastante antiga, ou 2 tradições bastante antigas, que nós já perdemos. Um é a cor do vestido da noiva e outro é a figura do convidador. Quando ainda o casamento era feito nas casas, havia a procissão. Os noivos, eles eram levados por uma banda ou por uma parte da banda, fazia-se uma procissão ao redor da casa, então eles entravam na sala onde era realizado o casamento.
E uma coisa característica que o pomerano ele costuma daí estar no velório cabisbaixo, recolhido e chorando. Às vezes o choro nem é um choro, é uma simulação de choro. E quando tudo passa, já estão faceiros, já estão contentes, mas aquele momento eles têm que representar um abalo. A pessoa que vinha a falecer, ela falecia geralmente na sua própria casa. E era um evento quase que social, porque realmente se parava toda a rotina do trabalho, dos vizinhos, dos amigos, para estar junto com o falecido na sua última hora. É um final muito solitário, porque o máximo de pessoas que tu vai ter ao teu redor, que talvez tu conheça, seja uma pessoa, né? As demais são estranhas, por mais que estejam ali com a melhor das intenções. Então elas podem te dar um bem físico menos doloroso, talvez, mas o bem de sentimento, de alma, eu não consigo acreditar que a pessoa está confortável. Não podemos esquecer que havia algumas superstições que aos poucos foram desmistificadas pela própria releitura do Evangelho. Uma delas, por exemplo, uma criança que não era batizada, ela era sepultada, mas ficava separada ou se não fora da linha dos outros túmulos, porque já se julgava previamente que não iria para o reino dos céus. Sobre sepultamento existem assim muitas coisas ligadas, né? Por incrível que pareça, se acredita muito em retorno do falecido, retorno do espírito dele ou da alma dele. Quando os velórios eram em casa, saindo o féretro de casa, se viravam todos os bancos e todas as cadeiras para que o espírito não ficasse ali, ou se encaminhasse junto. Assim, no cemitério de Pinheirinhos eu fui verificar onde eu trabalhei, na Paróquia de Barranco, mas bem depois, nas visitas que eu fiz depois, eu reparei que hoje os túmulos são bem alinhados, mas no passado não era assim. Então eu perguntei para alguém, que morador de lá, qual era a razão, por que aqueles túmulos não foram alinhados. E a explicação que me foi dada é incrível. Era uma maneira de fazer o espírito não achar o caminho de volta. Eu quero voltar ainda e falar sobre um fato que foi presenciado, mas faz muito tempo. Quando faleceu uma pessoa e na casa tinha uma criança que ainda não havia sido batizada. Batizar no lado do caixão. Por quê? Para que o falecido pudesse ter paz. O suicídio é uma das situações mais difíceis, tá? Por quê? Porque a família, ela carrega uma culpa muito grande depois do acontecido. E o pomerano, ele precisa de ajuda. Ajuda psicológica, psiquiátrica, inclusive, também, porque ele lida também com a cultura do tabaco, envolve muitos agrotóxicos que também ajudam a desencadear problemas psicológicos. Porque o pomerano, quando ele vê, eu não tenho mais saída, mas geralmente ele olha muito mais pelo lado material. Se ele não estiver bem financeiramente, se ele não conseguir prover, sustentar bem sua família, ele vê aquilo como uma saída. Ele não pensa, e muitas vezes cometendo suicídio, ele acaba causando um fardo ainda maior para aqueles que ficam, né? O pomerano por si só ele tem uma dificuldade de abrir-se, de falar, de conversar, de expor seus problemas. O badalado sino quando falece alguém nessa comunidade. Agora já mudou um pouco o sistema, mas no início, desde os anos 1960, quando foi construída essa igreja, quando foi posto o sino, a torre, o sinal de morte são 12 batidas.
em intervalo, bate uma vez, aí dá um intervalo, aí bate duas mais seguidas, até chegar aos 12, né? Sempre no intervalo de cada, de 1 até 12, né? Aí tem um intervalo. E chegando aos 12, volta para o sentido 1 de novo. O corpo era transportado através de carroças, e quando o corpo chegava perto aqui do cemitério, eram as batidas curtas. E quando o corpo chegava, eram as batidas normais, como eu tocava o sino normalmente. A saúde era uma coisa muito importante, assim como era a religião e assim como era também o ensino, né? A saúde. Não encontraram nenhum médico aqui, nada, né? Aqui não existia médico, apenas em cidades maiores. E imagina para chegar da colônia de São Lourenço até, digamos, Pelotas, que era a cidade mais próxima, para tratar de uma doença muitas vezes grave, e as doenças antigamente matavam muito. E muitas vezes eles apelavam para chás e apelavam para pessoas que benziam, né? Eles apelavam para tudo, para salvar uma criança e salvar um adulto. A questão do benzimento, né? O benzimento, ele é descartado pelas igrejas tradicionais como algo supersticioso. Ele é descartado pela ciência como algo não científico. Mas é inegável o número alto de pessoas que buscam no benzimento a solução para os seus males. E as pessoas não gostam que o pastor fale sobre benzedeiras, sobre benzeduras. Eles não gostam, porque isso é uma coisa deles e o que é deles ninguém tira. Acho que temos muitas histórias que nós já ouvimos nesse sentido e que também passamos. Mas uma coisa que quando a gente estuda a palavra, lê os evangelhos, a gente tem que se espelhar no exemplo de Jesus. E fazer as pessoas pensar é criar o despertamento, né? É criar aquele pensamento crítico. Elas ouvem uma informação e já saem acreditando. Tem pessoas que fazem coisas erradas também, mas o que a gente pensa, quem mais precisa de médico é justamente quem está doente. Como eles tinham junto uma espiritualidade muito próxima da natureza, eles também detinham muitos conhecimentos da terra. Então imaginavam assim, que se eles conseguissem fazer essa ligação permanente com seus antigos deuses, mesmo no mundo cristão, eles estariam defendidos. Então tem muitas superstições que saem da vida pagã, entram dentro do mundo cristianizado, e que a gente às vezes atribui uma superstição sem sentido, mas aquilo tem um sentido lá dentro das antigas religiões. Que tinha um médico que era o seu Weingartner, que morava perto lá de casa, e ele ficava com as pessoas quando precisava internar, no caso, ele ficava com as pessoas lá e nós que dávamos então os quartos para eles ficarem. É uma coisa hilariante, um pouquinho da época que as parturientes vinham, então eles iam ter os nenês lá. E o povo pomerano, eu acho assim, eles têm uma crença muito forte, no caso, em religião. Eles sempre foram muito religiosos. Assim. As mulheres, então, vinham com o tal do Himmelsbrief. O Himmelsbrief, traduzindo, é a carta do céu. Esse nosso médico lá, ele não cria nessas coisas assim também. E às vezes demorava para o neném nascer, né? Aí ele dizia, tu tens um Himmelsbrief? Tenho, embaixo do meu travesseiro ele tá. Ele dizia, então tu tira essa porcaria fora, porque daí o nenê vai nascer mais rápido. Que a gente às vezes assim, fica marcado e pensa sobre algumas situações, que a gente às vezes tem que sorrir um pouquinho, né? Que naquelas conversas, mas não conta para o pastor. Né? Por exemplo, esses dias um episódio, claro, assim, a gente chegou numa festa no final de tarde, como se diz, a gente, para entender as pessoas, tem que conviver com elas. E aí havia alguns jovens com som alto, uma música meio profana, né? E também bebidas, vamos dizer, alcoólicas, e
Jovens menores. Menores de idade. E aí, aquela questão assim, o pastor chegou, desliga o som, esconde a garrafa, né? Tipo, a gente estava chegando, assim, a gente fez de conta que não estava nem vendo nem ouvindo aquilo. Que é uma música em cima da questão da superstição e do medo que os pomeranos tinham, né? A questão do gato preto, né? Que não é só o pomerano, mas muitos, né? Então ela cantava, né? Que eles corriam e tinham medo, se assustavam quando viam um gato preto, né? A música não falava sobre o gato preto, mas também falava na questão que o pomerano tinha muito medo de que alguns pudessem comprar a sua alma. Quando eu cheguei na paróquia de Barranco, em 1995, apenas a comunidade de Pinheirinhos fazia a sua festa comunitária. E dali para frente começou-se a pensar e a estruturar espaços festivos para celebrar os mais diversos acontecimentos. Como as igrejas da paróquia de Barranco estavam praticamente caindo e os caixas zerados, tinha que se encontrar uma maneira para arrecadar fundos para recuperar a infraestrutura da igreja. Por isso vieram as festas, no começo pequenininhas, cada vez maiores. Eu me lembro quando eu tinha meus 10 anos de idade, 10 a 15 anos de idade, não existiam essas festas de comunidade. Fazia aquela tradicional visita, tinha o café da tarde, de uns 20 anos para cá, mais ou menos, o que substituiu essas visitas são as festas de comunidade. Então, em toda a região, uma comunidade visita a outra. E esse tradicional bate-papo que era feito em residências, nas casas, hoje praticamente está sendo feito em festas. O Buster não está no calendário eclesiástico da igreja, em nenhuma delas, tanto da Confissão Luterana como da IELB também não, mas é um feriado que foi trazido pelos pomeranos quando na imigração. Houve uma guerra que talvez não é do conhecimento de muitos, porém ela durou 30 anos e quando nessa época dos 30 anos já havia acontecido muita matança de inocentes, por assim dizer, eles chegaram à conclusão que estava na hora de pedir uma trégua. E então foi estipulado o dia da trégua, quando ninguém poderia guerrear, ninguém poderia brigar com ninguém, e as autoridades eclesiásticas principais se reuniram para conversar sobre o assunto. E esse dia, então, o dia da trégua, ficou estipulado como o dia de arrependimento, que traduzido para o alemão, surgiu no alemão como Buster, né? A Ascensão essa sim está esse feriado está no calendário eclesiástico, e esse dia é lembrado até hoje também entre as regiões onde existe a igreja, principalmente a igreja evangélica, né? E essa data foi utilizada mais nos tempos antigos também para a realização de cultos. Os pastores atendiam um grande número de comunidades, os pastores estavam em falta, muitas vezes as congregações nem tinham pastor residente, e então eles tinham que vir de longe para atender, e às vezes com menos de 12 cultos ao ano. Assim também o segundo dia de Pentecostes, como o segundo dia de Páscoa, o segundo dia de Natal, são observados até hoje para este fim também. Já teve uma época que eram bem mais corais que faziam o canto coral. Naquela época nós eram 18 corais que faziam parte, corais mistos. Agora os orfeônicos eram um pouco menos. E hoje nós temos apenas, são poucos corais ainda que participam, tanto o orfeônico como o coral misto. Isso veio junto com os pomeranos e com os alemães da Alemanha,
quando foi fundado o primeiro coral aqui no município, eu não me recordo agora o ano que foi, lá em Picaramoinhos, perto da Coxilha do Barão. Nós somos cantores, participamos do coral, né, que meu avô, ele era presidente. Eu também, somando os anos junto, com 37 anos choralista nesse coral. E em maio completou 91 anos de existência, porque cada ano se torna mais difícil manter um coral, porque anos atrás vinha verba do governo, tanto municipal, estadual ou federal, mas não vem mais um centavo, nada. Então tem vários corais que estão desistindo, que estão abandonando esse grande projeto que veio dos nossos antepassados, dos nossos imigrantes alemães que trouxeram isso para cá. Uma coisa que não podia acontecer, deixar cair, mas a gente está vendo que cada dia está em retrocesso e vai terminar se não tiver ajuda financeira do departamento estadual, ou municipal ou federal.